Oi, pessoal do Café Redação, estamos começando o nosso primeiro encontro. Hoje temos aqui como convidado o professor Geander, muito obrigada pela presença. O tema que a gente escolheu para tratar é padrões de beleza, por que segui-los? Inicialmente, eu gostaria de responder uma dúvida que chegou a respeito do título. Como fazer um título legal para sua redação? Basicamente, você tem que observar 3 pontos. O primeiro é demonstrar que você entendeu a proposta. Então, o seu título tem que apontar para o corretor que você conseguiu absorver o que ele quer da coletânea. Você entendeu que o tema é padrões de beleza, por que segui-los? Feito isso, meio caminho andado. Depois, você tem que demonstrar também do título o rumo que a sua redação vai tomar. Qual é a tese que você vai defender? Pelo menos quando o corretor for ler, ele tem que saber que você vai tomar determinado caminho e não outro. Daqui a pouco eu dou um exemplo para ficar mais claro. E por fim, se o seu título for criativo, se ele tiver uma referência cultural, se você conseguir colocar um trecho de música ou uma referência a um filme, excelente, porque o título foi criativo, ele chamou a atenção. O título é muito importante, tem gente que não dá tanto valor para ele, mas é o primeiro contato do corretor com o seu texto. É como se você fosse numa livraria ou então como que chamava o negócio que você aluga filme lá, que nem tem mais, agora todo mundo usa Netflix? Locadora. Você vai na locadora e aí você olha lá a capa do DVD ou a capa do livro, é aquilo que te chama atenção. Na redação, o título é a capa. É aquilo que pode te dar muitos pontos. O cara já vai ler seu texto com outros olhos se o título for mega criativo. Sobre o título era isso que eu tinha para falar, essa era a questão estrutural que eu separei. Mas agora a ideia é focar na coletânea. Acho que todo mundo teve acesso à coletânea. Se não viu, tem no link da descrição do vídeo. Acessem lá, tem alguns textos, tem imagens, tem um vídeo muito interessante que eu vou falar sobre ele. Então vamos falar sobre esse vídeo. O que mostra esse vídeo que tem na coletânea? São diferentes padrões de beleza ao longo da história. Então, lá na antiguidade, o que seria um corpo feminino ideal? E aí depois, na Idade Média, o Renascimento, até chegar nos tempos de hoje, o que seria o padrão de beleza feminino. No caso, é feminino, mas a nossa coletânea é mais abrangente. E aí, também, com esse vídeo, a ideia desse vídeo é mostrar, em relação ao tempo e o espaço, algo que não está na coletânea, mas que tem tudo a ver e poderia ser abordado na redação como um diferencial, é a história da China, por exemplo. Lá, as mulheres até 1949, faz o quê? 60 e poucos anos, utilizavam ataduras nos pés para ficar com pezinho de 7 a 10 centímetros. Os dedos ficavam todos tortos, todos atrofiados, mas aquele era o padrão de beleza da época. Para a mulher, por exemplo, ter um casamento, conseguir um marido, que na época importava, ela precisava ter aquele pezinho. Era conhecido como os pés de lótus. Então, naquele tempo, naquele espaço, na China, era assim o padrão de beleza. Um outro exemplo disso é a Tailândia. Lá tem uma comunidade local que as mulheres usam umas argolas no pescoço, para dar a impressão de que elas têm um pescoço longo. E aquilo é considerado bonito. Sobre isso, Geander, o que você tem a acrescentar para a gente? Boa noite a todos. Camila, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. Bom, dando continuidade, Camila, à sua argumentação, a minha fala vai de encontro pensando principalmente dentro da estrutura do texto, né, seja ele uma dissertação, seja ele uma carta ou até mesmo uma narração, o que seria uma argumentação histórica, filosófica e estética. Padrões de beleza, por que segui-los? O próprio tema da redação é uma inflexão muito importante. Padrões de beleza, por que segui-los? E aí dentro da coletânea nós temos um fragmento muito importante que ele questiona os padrões de beleza, né? Onde um grupo de mulheres está questionando os padrões de beleza tidos na contemporaneidade como fitness, né? Que projeto é esse de ser fitness? Então essas mulheres estão questionando, estão fazendo uma inflexão dentro desse padrão de beleza. A partir do momento em que nós temos esse questionamento,
Nós podemos pensar esse título, né, Padrões de Beleza, por que segui-los, com a obra sociológica de Émile Durkheim, né, onde ele trabalha com os chamados fatos sociais, e a beleza ela pode ser entendida como um fato social. Todo fato social, para a sociologia durkheimiana, ele tem 3 pontos principais. O primeiro ponto, ele é geral. O segundo ponto, ele é exterior. E o terceiro ponto, ele é coercitivo. O que seria um fato social geral? Ou seja, a sociedade determina os padrões de beleza. Não é o indivíduo, ou seja, ele é exterior ao indivíduo. O indivíduo não foi questionado, não foi convidado a pensar sobre os padrões de beleza que ele deve seguir. Assim como o exemplo que você trouxe, Camila, né, das argolas, das ataduras aos pés. E, por fim, ele é coercitivo, ou seja, a beleza também exerce uma função coercitiva. Todo aquele ou toda aquela que não segue esse padrão social estabelecido, pré-taxado, ele vai ser, de certa forma, excluído do escopo societal, né? Ou seja, as mulheres que não usam argola, elas se tornam menos atraentes, né? Os homens optam em olhar para as mulheres chinesas, né, com os pés menores. Então, essa coerção, ela é, muitas vezes, simbólica, né, porque eu não percebo, e, por vezes, ela pode ser física. Né? A coerção ela pode vir através da violência física. Por exemplo, hoje, na nossa sociedade, as academias pregam por um padrão estético corpóreo, onde o magro é o bonito, né? Onde o definido, o corpo definido é o bonito. Essa definição do corpo, pensando a beleza, ela está muito atrelada ao pensamento grego também. Os gregos viam o ideal de beleza, o corpo perfeito. Então, por isso, se atrelava a beleza à ideia de corpo. Então, a beleza, na verdade, relacionando ela, né, como um fato social, ela nada mais é do que um construto societal. A beleza ela é produto de um tempo, de um espaço e de uma sociedade. A beleza, assim como todas as outras estruturas sociais, ela não é estética, ela é móvel, ela é dialética. E aqui nós podemos pensar Hegel. Olha só onde chegamos, né? Pensar Hegel a partir da beleza. Hegel dizia: toda sociedade ela passa por um movimento, ela é dialética, ela tem a possibilidade de mudança. E a beleza também traz esses aspectos. Vide a nossa coletânea, né, onde nós percebemos que no vídeo há uma mudança através do pensar o corpo feminino no quesito beleza, ou seja, nós precisamos nos enquadrar em determinados padrões para sermos aceitos por essa sociedade. Mas até que ponto isso é positivo, né? Até que momento isso é interessante para o indivíduo? Até que ponto é interessante ter um corpo fitness? Ter um corpo saudável é diferente de ter um corpo fitness, né? Porque a busca desse corpo perfeito pode gerar doenças, como, por exemplo, as top models contemporâneas que são anorexas, né? A anorexia é uma doença que é motivada por essa busca de beleza. Na coletânea tem uma tirinha e tem lá um rapaz que fala para Olivia Palito, portanto muito magra já, que ela não está dentro dos padrões da televisão, que ela não tem a magreza suficiente. E no quadrinho seguinte mostra o Popeye, né, Popeye, namorado da Olivia, abraçado com um esqueleto, dizendo: tire as mãos da minha garota, Brutus, que é o opositor direto ao Popeye em relação a Olivia. Então, além da graça da tirinha, que é do André Dahmer, demonstra que nem a Olivia Palito estaria dentro desses padrões, no caso da magreza, suficiente para se apresentar na televisão, por exemplo. Então, é radical. Como que isso pode chegar ao extremo de, inclusive, causar doenças, distúrbios, anorexia. Se você teve uma super aula de biologia, por exemplo, e nessa aula foi abordada a questão dessas doenças, bulimia, anorexia e tudo mais, utiliza na redação, tem tudo a ver. Ali, às vezes, lendo a própria tirinha, essa é a ideia da coletânea, fazer você refletir sobre aquele assunto. Então, lendo a própria tirinha da Olivia, você poderia pensar: nossa, Olivia magra, muito, muito, muito magra, distúrbios alimentares, anorexia, tive uma aula sobre isso de biologia. Ótimo, é um diferencial, sua redação vai estar diferente de outras pessoas que não tiveram essa aula de biologia. É a sua personalidade dentro da redação. Isso é
Eu posso só fazer um adendo? Eu sou nutricionista. E eu acho que assim. Eu fico pensando assim, às vezes é o senso comum e hoje já está muito batido a questão da magreza, a questão da modelo, da anorexia. Mas hoje ampliou-se os transtornos alimentares. Hoje a gente tem a ortorexia, a gente tem o padrão de beleza atualmente está sendo mais para o aumento da musculatura, todo mundo querendo ficar, né, com o corpo definido no sentido de músculo. Eu acho que tomar esse caminho talvez seja um diferencial daquilo que já está habituado da magreza. Eu acho que é um diferencial se você abordar. Outro ponto interessante na coletânea é que tem um projeto denominado Projeto Que Se Foda. As meninas se reuniram para postar fotos das gordices. Elas estão dizendo que se foda o mundo fitness. E aí, no final da matéria, diz que a Gabriela Pugliese, que é uma garota super fitness, que tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, curtiu essa página aí do Que Se Foda e inclusive postou os junk foods, dizendo que ela também enfia o pé na jaca de vez em quando. Então, paralelamente a essa história da magreza excessiva, tem também uma outra visão de mundo fitness saudável, de aumento de massa muscular. Então a gente pode falar dos caras que comem whey, vão na academia e batata doce e frango. Esse corpo, né, que é cultuado nas academias, ele me remete a um argumento histórico que talvez seja muito interessante a gente abordar. Né? Na antiguidade, os gregos tinham uma preocupação em o que é o belo. A pergunta não era qual é o padrão de beleza. A grande questão para os gregos era o que é belo. Qual é a definição de belo? Né? E pensar a definição de belo é buscar argumentos dentro da própria filosofia. E Sócrates dizia, belo é útil. Belo é aquilo que é útil. Belo é todo objeto, é toda circunstância que tem uma utilidade, e essa utilidade ela pode ser correlacionada com a realidade. Então, a utilidade é a beleza. Então, para além do corpo, nós temos uma estética da beleza. E pensar essa utilidade é pensar também a arte. O corpo, a arte, a estética, eu errei, eu me embananei, a argumentação não foi. Vamos retomar. Na antiguidade, a beleza ela é pensada através do corpo. Né? Porém, os filósofos trabalham a beleza com uma outra dimensão. É pensar o belo. Né? Platão, em sua argumentação, faz a pergunta, o que é o belo? Né? Não os padrões da beleza, mas o que é o belo? Para Sócrates, o belo é tudo aquilo que tem uma utilidade, é todo objeto que tem uma utilidade prática e, por fim, essa utilidade ela é funcional. Já para Platão, a argumentação do belo está em um mundo idealizado. Platão busca no mundo das ideias a concepção de beleza. A beleza é uma utopia em Platão. A beleza é aquilo que eu não vou alcançar. Talvez no mundo contemporâneo nós tenhamos essa percepção dentro das academias. Né? Eu vou criar uma utopia, criar um corpo ideal e vou buscar esse corpo ideal. Diferente de Platão, Aristóteles dizia que o belo é a própria dimensão do mundo real. Em seu livro A Poética, Platão analisa várias formas das artes, e dentro das artes ele está compactuando com as noções de beleza. Dentro da sua argumentação, ele cria, né, um caminho onde ele elucida que a tragédia seria um dos momentos mais bonitos da humanidade. Por que a tragédia? Porque a tragédia ela fornece ao ser humano um momento de catarse, onde eu penso sobre um ato extremamente problemático e vou refletir sobre esse ato problemático. Um exemplo disso, nós poderemos citar o mito de Narciso, né, onde Narciso, pela busca incessante da beleza, acaba morrendo. Né? Então, esse mito, esse mitema, esse fragmento, ele correlaciona essa discussão que nós estamos tendo aqui. Ô, Giander, quando você fala de beleza como aquilo que você não vai atingir, no último texto da coletânea, o filósofo Clóvis de Barros Filho, ele fala que quando você estabelece algo, ele chama de isso para ser feliz, como coisa única, é muito difícil. Porque todas as outras alternativas não vão te fazer feliz. Você tem uma única opção. Então, quando você estabelece esse padrão, seja do que for, no caso aqui da beleza, que é o nosso tema, para ser feliz, a chance daquilo não acontecer é muito maior, porque todas as outras possibilidades foram excluídas de você se realizar e ficar contente.
Então, essa ideia do Platão está contemplada nesse último trecho da coletânea. Então, se você leu o último trecho da coletânea e lembrou, desenvolve esse argumento que também é um diferencial. E o bacana é pensar, através desse trecho, que toda essa exclusão ela é padronizada. Ou seja, a beleza disse tudo aquilo que não pode ser incluído neste padrão, eu vou excluir. Ou seja, não vou trazer como belo. A beleza ela é excludente. E pensando nessa beleza excludente, é interessante a gente pensar a estética da beleza, né? A estética enquanto pintura mesmo. Eu gosto sempre de relacionar esse exemplo para os meus alunos, porque o pintor Edvard Munch, um grande pintor, renomado pintor, tem uma obra que eu, particularmente, no primeiro momento, falei, nossa, não entendi nada, que obra horrível, que coisa feia. Né? Eu identifiquei aquilo como feio. Ou seja, aquilo não era bonito. A beleza tem isso, a estética. A beleza, ela passa pela noção do gosto. Só que, fulano é feio, fulano é bonito, um quadro é feio. Na verdade, o gosto ele é um hábito. E o hábito nós aprendemos com a sociedade. O hábito é um costume. Né? Então, eu não gosto por uma questão de gosto. Aquela beleza não me atrai. É um costume. Isso, nós podemos desconstruir. E, infelizmente, eu tive isso. Eu passei por essa desconstrução, ou felizmente, né? Felizmente, eu passei por essa desconstrução na obra do Edvard Munch com O Grito, onde ele retrata um homem, né, ou um espectro humano, em uma ponte, acho que todo mundo... Isso, esse mesmo. E, na verdade, se você não conhece a história que tem por trás, a história que está atrás do quadro, você vai achar aquele quadro sem sentido, um quadro feio, um quadro esteticamente zoado, né? Esse é o termo, zoado, quando, na verdade, o quadro é uma autorrepresentação do pintor, né? Atrás existe uma espécie de hospício e matadouro, a irmã dele estava internada nesse hospício, e toda vez que ele visitava ela, era de domingo, e o matadouro estava batendo os porcos. Então, conforme ele saía da visita, ele ouvia, né, toda essa matança, né, e aí ele fica incomodado porque ele não sabe se os gritos são da irmã, se são dos porcos, e aí ele faz um grito silencioso. Isso passa pela estética. A partir do momento em que eu conheço a relação do quadro, do pintor, isso se torna bonito. Mas, num primeiro momento, a estética diz, olha... A estética que nós aprendemos hoje contemporaneamente, aquele quadro talvez não seja tão interessante, mas depois de um aprofundamento, né, por isso que a gente não pode falar, não gostei do microfone por uma questão de gosto. Não, nós precisamos conhecer o microfone, a importância social do microfone, a utilidade do microfone, né? E entendam que beleza também pode ser feito críticas no contexto de beleza ao uso do microfone. Estou brincando, gente, só para descontar. Mas a arte, ela é capaz de provocar, eu acho que assim, o principal efeito da arte, seja ela a pintura, seja ela a poesia, é ela provocar em você o sentimento que aquilo está passando. Isso para mim é uma arte completa, tipo o grito. Quando você olha, você realmente você consegue sentir aquela mensagem, não apenas ver a mensagem. Será que os corpos, que às vezes a gente olha uma pessoa anoréxica, aquele corpo, ele não está querendo me dizer algo, ele não está me dizendo, a desnutrição daquilo não é só uma desnutrição física, mas uma desnutrição mais interior. Isso entra na... Entendi. Mas essa arte também... pela arte, né, a chamada arte pela arte, ela pode provocar, por exemplo, a proliferação de preconceitos. Como, por exemplo, no Brasil, né, onde o estereótipo branco foi tido como bonito. Então, na arte brasileira, né, em todo o período do romantismo brasileiro, na estética, nos quadros, o que foi valorizado? O homem branco. Em prol do homem indígena, em prol do homem negro. Então, a arte ela também tem uma função. A arte, ela tem poder de dizer o que é belo, por exemplo. E o que é belo vai nortear, para além das questões que você levantou, né? O que é belo ele vai nortear a sociedade. Isso é um problema. Porque se eu não estou dentro do padrão da sociedade hoje, como que eu lido com isso? Se o padrão social hoje é ser, por exemplo, né, andar com os cabelos cacheados. Quem não tem o cabelo cacheado tem um problema. Isso a arte também retrata. Mas é interessante, uma vez eu escutei uma frase de uma médica, ela é ativista, e ela falava o seguinte, que na ciência, tudo que é reprodutível é o ideal, tudo que é reprodutível é bom, mas na arte,
tudo que é reprodutível é pirataria. Tudo que você reproduz, que você copia na arte, é considerado pirataria. Entendeu? Eu fiquei pensando nisso. Na ciência, realmente, se você tem um experimento e aquele experimento ele é capaz de ser repetido e os resultados são os mesmos, isso é bom. Já na arte, não. Tá, mas, por exemplo, na ciência, quando a gente reproduz, né, a partir do século XIX, a ciência ela é pensada... No século XIX, todo o pensamento do século XIX ele é cientificista. E aí, tudo que é da ciência eu posso alterar. E aí eu tenho um problema no quesito da beleza. Porque se eu posso alterar o meu corpo, as dimensões do corpo, eu caio no problema inicial que nós estávamos comentando, de anorexia, bulimia, e até mesmo eu caio numa utopia narcisista. Eu posso morrer, porque eu posso buscar dentro de alterações, dentro da cirurgia, por exemplo, né, modelos para controlar o meu corpo. Então quem dita a beleza não é a arte, mas não. a ciência. E sim a ciência. Então, na verdade, eu diria que quem dita a beleza é para além da ciência e da arte. Quem dita a beleza é a sociedade. Porque conforme a história, né, a história da humanidade, ela foi se modificando, o padrão do belo também foi modificado. Né? O que é belo também passou por alterações profundas e radicais. A ponto de, por exemplo, uma modelo renascentista. O padrão era uma mulher, como nós vimos na coletânea, né, no vídeo, uma mulher mais gordinha, né, tida hoje como gorda, né, mas naquela época era um sinal do quê? Não, se fulana ou fulano é um pouco mais gordinho, é sinal de prestígio social. Essa pessoa come bem, essa pessoa tem uma mesa farta. Então a beleza ela passa pela economia também. Eu acho que também um exemplo disso é se a gente pudesse trazer uma mulher dessa da China com o pezinho pequeno para hoje, será que aqui, Ribeirão Preto, ela seria vista da mesma forma? Ela seria bonita? Ou então se a gente levasse um rapaz super musculoso para uma China da época dessa mulher, ele seria visto como bonito? Padrão de beleza. Por exemplo, a Dove, há algum tempo atrás, ela fez uma campanha com um monte de mulheres gordinhas. E isso foi um grande sucesso dentro do mercado publicitário, dentro de todo mundo. Tem outras grandes marcas fazendo, por exemplo, campanhas para tirar o preconceito de gêneros, com roupas que não como mulheres podem usar. Então, como vocês veem isso em relação a esses padrões pré-estabelecidos? Questionar na veia os padrões pré-estabelecidos. Por que a gordinha não pode ser bonita? Quem falou que a gordinha não é bonita? Será que a gente não está acostumada a só passar na banca de revista e olhar todas aquelas capas da Nova, Cláudia e afins e só ter a mulher magra? Mas vamos sair desse universo da banca de revista. Será que mais ninguém vai achar a gordinha bonita? Porque nós entramos no conceito de diferença, né? Porque o que é padronizado não é diferente. O padronizado é homogêneo. Por isso que essas grandes empresas contemporâneas, elas tendem, né, a buscar na diferença o seu grande público. Por quê? Porque hoje o diferente é a grande questão. O diferente é o que está na moda. Por exemplo, hoje é esteticamente bonito, né? Recentemente, foi ano passado, se não me falha a memória, uma grande marca, que eu não queria falar o nome, mas é a Prada, ela não está financiando, tá, gente? Saiu com todas as suas modelos usando turbantes. Isso foi uma grande revolução na moda, né? Que bonito, por conta das cores, da estética. Mas espera lá, aí a grande questão o padrão era usar turbantes. Será que a marca tinha uma preocupação em pensar o turbante em relação às mulheres indianas, às mulheres africanas, às mulheres europeias? Será que as marcas estão tendo essa preocupação? Será que trazer a diferença não é também pensar a questão do consumo? Enfim, a Dove fez para mostrar que a gordinha é bonita ou para vender? É justamente isso, né? A arte enquanto a beleza, né, enquanto um produto. Por que a beleza tem que vender? E o não belo? Aonde ele está? Aonde ele aparece? Aonde fica o não belo? Né? Em qual é o espaço para a não beleza na nossa sociedade? Na verdade, tudo é belo para a Dove. Então, ela vende conceituando como se tudo fosse belo. Ela amplia sua clientela, vai. É uma forma de várias... É uma forma de
diferentes padrões de pessoas, a gordinha, a magrinha, a alta, a baixa, se identificar com a marca. Ao colocar todo mundo vestido da mesma maneira, ela traça um padrão de igualdade. Se todos podem estar usando as mesmas roupas para consumir a mesma marca, todos têm acesso. Isso é ilusório. A gordinha, a baixinha, a magrinha, será que todo mundo vai ter acesso para comprar o perfume, para comprar o shampoo? Será que as condições materiais são as mesmas para todas as mulheres, para todos os homens? Será que todos os homens podem ir à academia? E se todos forem, eles terão acesso àquele corpo? Mas aí o critério não é a beleza para ele acessar esse produto, o padrão. Condição financeira, são outros critérios. Não, mas o padrão que é colocado é a beleza. A beleza dá diferença. Porque quando eu coloco uma gordinha, uma baixinha, uma magrinha, eu estou dizendo, olha que bonito. Elas estão lá, elas estão aparecendo. Eu também posso. Subjetivamente, a beleza está inscrita neste contexto. E a questão de hoje em dia, não só na publicidade, mas também a questão das redes sociais, que hoje em dia, muitas vezes eles compartilham lá uma mulher que fez uma cirurgia, uma mastectomia, que tirou o seio e tudo. E, nossa, compartilhe se você também acha bonito, se você vê a beleza nisso. Quer dizer, é um rompimento de padrão, né? E assim, não é só na publicidade. Isso seria algo positivo, de acordo com a minha ótica. É positivo porque empodera essa mulher, né? Essa beleza está dando voz a essa mulher. Então é bonito por isso, porque ela não quer vender. Ela não quer vender nenhum produto. Ela está dizendo, olha, mesmo você que não tem uma mama ou as duas, você é bonita do jeito que você é. Porque a beleza passa por essa dimensão, do indivíduo e não do coletivo. Porque o coletivo diz, a mulher bonita é a esteticamente, sei lá, top model. A mulher bonita é a top model. Não, a mulher bonita ela pode ser bonita sem um seio. A mulher pode ser bonita sendo careca, assim como o homem. Eu acho que é isso, entende? Quando eu vou até a rede social e faço um protesto, ou até mesmo publico alguma coisa, fora de um padrão de beleza, eu estou dando voz a outras mulheres ou a outras pessoas que têm um problema semelhante ao meu, ou uma dificuldade, ou uma superação, porque eu não vejo isso como um problema, e sim um processo de superação, para dizer você também é bonita. Porque se o padrão de beleza é ser magra, top model, fitness, a mulher que passou por um processo cirúrgico, ela não se sente assim. Mas ela continua sendo bonita, ela ainda continua sendo mulher. E aí? Como a gente equaciona isso? A sociedade vai dizer, você não é bonita porque você é careca. Você não é bonita porque você não tem uma mama. Não, você é bonita sim. Porque você... segue por uma aceitação. Sim, nós seguimos, por isso que eu comecei a fala dizendo, nós seguimos o padrão. A beleza, na verdade, ela não pode ser pensada como um fato social. Nós não pensamos muitas vezes sobre o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de... a estética mesmo, né? A estética corpórea, e simplesmente seguimos um padrão. Por exemplo, às vezes eu vou em bares e eu percebo todo mundo uniformizado. O padrão é o uniforme. Né? Tá todo mundo de camisetinha polo, calça jeans, e aí se entra alguém aqui de dread, de chinelo e bermuda, poxa, fez ciências sociais. Não. Né? É outro padrão, é outra estética. Essa beleza ela traz muitos problemas, né? Essa padronização da beleza incute muitos problemas, penso eu. Eu acho que o problema também seja a questão de, assim, por que a gente não aceita, vamos supor, uma pessoa alternativa e com estilo alternativo, ela quer ser aceita, ela quer que o padrão de beleza dela seja aceito, mas ela também repara no padrão dos outros. Ela também repara na... É uma reprodução. Dentro do próprio padrão que ela criou, ela reproduz um padrão mais abrangente com outros critérios. É uma reprodução. Então, mas eu acho que simplesmente se isso deixasse de ser exaltado, se a pessoa que ela quer ser aceita, se ela parasse de também... querer ser aceita? De olhar mesmo, de criticar, sabe? Do tipo, vai numa festa, em vez de olhar, tipo, foda-se se tá pelado, se tá vestido de hippie, se tá vestido social... Se a pessoa ela quer ser aceita, que pare de olhar entendeu? Não sei se... Sim, o não aceito que ele pare de reparar também. Mas, na verdade, o enfrentamento é para implodir. Eu acho que o enfrentamento ele vem para implodir mesmo esse conceito de beleza. Porque quando eu digo padrões de beleza, por que segui-los?
Eu não tenho que segui-los. Eu não tenho que seguir padrão nenhum. Será que a gente não precisa questionar? Porque se eu não questiono alguma coisa, eu estou agindo o quê? Segundo o senso comum. Vou te fazer uma pergunta. Como é que você vê... Você está vestida assim hoje, certo? Você provavelmente não questionou. Você foi lá e pegou esse vestido, certo? Ótimo. Quis vestir o vestido, fui lá, peguei. Mas quem te disse que você deveria comprar esse vestido? Minha mãe. Ótimo. Você não questionou. Você foi induzida. A beleza é isso, um processo indutivo. Um fato social é isso. A sociedade te induz a alguma coisa. Isso não é interessante. Porque você não foi o quê? Racional. Você foi tutelada. Será que o erro foi seu? Eu vou tutelar os meus filhos um dia. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Né? Você vai se vestir assim. A beleza é isso, a opinião dos outros conta. Né? O outro é muito importante. A relação com a alteridade na beleza ela é fundamental. Por exemplo, quando a gente sai para namorar, você quer atrair o outro, né? Você precisa estar bonito. E o que é estar bonito? A chave de acesso ao outro, a estética, né? Então, tu precisa estar com uma determinada camiseta, um corte de cabelo, ou um vestido, para que o outro, como dizem na minha terra, bote reparo, né? Para que o outro olhe, para que o outro me note. Então, a beleza também é um processo de pavonear, né? Talvez pensar a beleza como um fato social é fazer um exercício um pouco kantiano também. Nós nunca vamos conhecer a realidade das coisas. Nós só vamos ter uma percepção sobre elas. Então, o que a gente tem da beleza hoje é uma percepção dessa beleza no nosso tempo e no nosso espaço. Porque a beleza ela é uma construção social. Então, daqui a 20 anos, as pessoas que vão assistir esse vídeo vão olhar para as nossas roupas e falar, nossa, que cafona. E a gente está achando que a gente está super na moda. Pelo menos eu saí de casa falando, ó, tô bonitinho. Né? Então, a beleza ela é um produto da nossa sociedade. E toda e qualquer sociedade produziu beleza e seus padrões. E aí cabe a cada indivíduo segui-los ou não. Então, sobre o título nesse tema, o que seria algo não legal? Você reproduzir a proposta, colocar um título assim, padrões de beleza na modernidade. Primeiro, tudo bem, eu entendi que você captou a mensagem, você sabe que o tema é padrões de beleza porque segui-los. A partir desse título, eu consigo entender. Só que eu não consigo entender qual rumo a sua redação vai tomar. Padrões de beleza na modernidade. Eu não sei se você vai criticar, se você vai defender, o que você vai me apontar. Não tem o norte que você vai seguir nesse título. E ele também não é nada criativo, padrões de beleza na modernidade. Não tem nada, não tem elemento cultural, não tem nada. É um título muito simples, ruim, não dá. Agora, se você colocar um título assim, espelho, espelho meu, o padrão importa mais do que eu? Olha só, você entendeu a coletânea, você entendeu a proposta, você está demonstrando que vai questionar a importância do padrão com o questionamento, esse importa mais do que eu, e é super criativo. Você fez uma referência muito legal, voltou lá atrás na Branca de Neve, no espelho, espelho meu. Esse foi então o nosso primeiro encontro do Café Redação. Obrigada aí por ter assistido nosso vídeo e até o próximo encontro.